Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Exatas Livros Resolvidos e vamos continuar aqui com o exercício 31, ok? Bem pessoal, aqui no exercício 31 nós vamos entrar um pouco na resolução do exercício número 30, onde lá ficou pendente algumas discussões a respeito da unidade que a gente encontrou na velocidade da reação química naquela questão, ok? Ali a gente encontrou V igual a 5,4 mol ao quadrado, né? Dividido por litro ao quadrado por minuto, ok? Foi esse resultado que a gente encontrou. No livro, eu acredito que a questão 30 ela tenha sido uma questão resolvida do livro, mas o próprio livro ele evita nas suas resoluções colocar as unidades físicas, né? E exatamente por isso, talvez o aluno não tenha prestado atenção em como essa unidade de velocidade tenha sido estranha, ok? Porque talvez seja proposital o livro para evitar que você olhe para essa unidade de velocidade para que não bagunce sua cabeça, ok? O livro pode ter optado em omitir as unidades, ok? No entanto, aqui no nosso curso, a gente está desde o capítulo 1 trabalhando com unidades, né? E aqui no capítulo 4 não vai ser diferente. Portanto, quando vocês começaram a aplicar o método do cancelamento de unidades desde o capítulo 1, vindo até o capítulo 4, vocês podem ter se deparado com essa estranheza aqui, né? Mol ao quadrado por litro ao quadrado por minuto, né? Isso daqui sendo uma medida de velocidade, ok? E você sabe, né, quando você estuda física, que quando eu me refiro à velocidade de qualquer coisa, né, é uma unidade de medida dividida pelo tempo, né? Eu estou falando aqui de velocidade, mas você vai ter outras medidas em que o tempo ele sempre vai estar presente, ok? O que é que eu quero dizer com isso? Veja, se eu pegar a velocidade média de um carro, né? Se eu escrever 50 metros por segundo, a sua mente ela vai perceber, né? Você vai ficar relaxado em que metros por segundo é uma medida, uma unidade de medida razoável para a velocidade, ok? Metro por segundo, correto? Aceleração, o que é aceleração? É metro, né? Velocidade por segundo. Isso daqui vai ser igual a metro por segundo ao quadrado, ok? Sempre vai ser no numerador uma unidade de medida, né? Que pode ser metro, pode ser quilômetro, pode ser metro por segundo, né? Isso sempre aqui no denominador eu vou ter o tempo, ok? Por exemplo, medida de amperagem, né? Eu vou ter aqui coulomb por segundo, né? Medida de amperes aqui. Outro exemplo aqui, potência, que é W. Potência é ΔT sobre ΔT pequeno, né? Isso aqui é trabalho dividido aqui por ΔT, que é o tempo, né?
sempre vai ser uma unidade dividida pelo tempo, ok? Quando eu me refiro à velocidade de uma reação química, onde eu pego molaridade, né, aqui no numerador, é muito óbvio que eu tenho essa unidade de medida aqui, ó. Eu sempre me confundo se como é a escrita desse M de molaridade, né? Eu vou escrever aqui desse modo, né? Mas eu já vi alguns livros onde M era assim, mais ou menos, né? Então, eu quero que vocês entendam que isso aqui é molaridade dividida pelo tempo, ok? Velocidade de uma reação química. É muito óbvio que seja, né, algo parecido, né, com essa unidade aqui, em se tratando de velocidade de reação química, né? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, se eu disser que a velocidade de uma reação química é molaridade ao quadrado sobre o tempo, isso aqui está um pouco estranho, não acha? Bem, que foi o resultado que a gente encontrou ali no exercício 30, né? Você tem V igual a 5,4 molaridade ao quadrado pelo tempo, né? Tá um pouco estranho isso, sendo que a regra básica é não fugir, né, dessa unidade qualquer no denominador dividido pelo tempo, né? Em outras palavras, eu queria que vocês entendessem, né, que isso aqui, ó, ele quase nunca vai estar elevado a um número n que seja diferente de 1. Então aqui sempre vai ser 1, aqui sempre vai estar elevado a 1, aqui do mesmo jeito, ó, velocidade elevado a 1, trabalho elevado a 1, Coulomb elevado a 1 e assim por diante. Você nunca vai ter como medida de velocidade algo elevado ao quadrado aqui no numerador, ok? Então, isso aqui está muito estranho, né? Então, eu não aceitei esse resultado, né? O livro do Ricardo Feltri, na sua resolução, preferiu omitir as unidades, né, para que isso daqui não aparecesse. Porém, eu vou dar uma ajeitada aqui para que a gente possa prosseguir em paz com o nosso conteúdo, né? A gente vai destrinchar isso aqui, correto? Então eu vou dar uma limpada aqui, né, nessa breve introdução para que a gente possa de fato corrigir esse valor, correto? Aliás, esse valor aqui está correto, 5,4, mas essa unidade aqui que eu não concordo está correta, ok? Bem, pessoal, a gente encontrou essa unidade aqui, sendo que, na verdade, a gente tem, né, a gente já estudou isso nos exercícios anteriores, que para a gente calcular o valor de V, a gente tem que fazer V igual a K, que multiplica a concentração dos reagentes, né? Eu vou botar aqui um R de reagente, elevado a diversos valores, né? É que eu vou chamar esses valores de N. Esses valores de N, a depender da reação química, podem ser iguais aos coeficientes da equação química, ok? Bem, veja que se a unidade de V, ela tem que ser igual a molaridade, isto é, mol por litro, isso aqui elevado a 1, né? Dividido pelo tempo, que no caso aqui eu vou botar minuto, ok? Eu não posso fugir disso, como a gente já viu aí na introdução desse vídeo, correto? Bem, aqui eu tenho uma concentração elevado a um número qualquer.
Se esse número aqui for muito alto, é claro que o valor de V ele vai ter esse expoente também um valor muito alto, ok? É exatamente por isso que essa unidade de proporcionalidade K, ela precisa necessariamente que sua unidade varie. E é até curioso que o livro do Ricardo Feltri, ele até agora nas questões que a gente resolveu, o valor de K, ele é exatamente essa unidade aqui, ó, litro por mol por minuto. Sendo que, na verdade, essa unidade aqui, ela tem que variar para que, no momento que eu faça um método de cancelamento de unidades, eu tenha exatamente essa unidade de medida aqui para o valor de V, ok? Se isso não acontece, ou seja, se o valor de K permanecer sempre litro por mol por minuto, que ao meu ver isso aqui é a unidade de velocidade, se esse K sempre permanecer essa unidade aqui, você vai ter como resultado de V essas aberrações aqui que eu não concordo serem corretas, ok? Então, nossa missão aqui vai ser encontrar uma unidade de K para que, quando eu faça o método do cancelamento de unidades, eu obtenha essas unidades aqui para V, ok? Ali na questão número 30, se vocês quiserem, vocês podem ir lá conferir. Ali eu encontrei que V vai ser igual a K, que multiplica 2 mol por litro elevado a 1, que multiplica 3 mol por litro elevado a 2, ok? A gente tem que saber qual é esse valor de K, uma vez que V tem que ser igual a 5,4 m por minuto, ok? Não m ao quadrado por minuto. Não quero esse expoente 2 aqui, correto? Então, aqui eu vou ter V igual a esse valor de K que a questão forneceu lá, talvez seja 0,3, alguma coisa assim. 0,3 eu não vou escrever a unidade aqui por enquanto. Aqui eu vou escrever 2 mol por litro, ok? E aqui eu vou escrever 3 mol ao quadrado, porque está elevado ao quadrado, ok? E aqui por litro ao quadrado, ok? Então eu vou descobrir quais são essas unidades aqui de K, uma vez que para cada reação química, essas unidades aqui dessa constante vai variar, ok? Então aqui, vamos lá, fazendo um método do cancelamento de unidades, aqui eu tenho mol elevado a 1, que multiplica mol ao quadrado, ok? Então isso daqui, no numerador, dá mol elevado a 3, correto? 1 mais 2 igual a 3, correto? Mas veja que na unidade de V eu preciso ter um mol aqui no numerador, ok? Esse V ele está escrito, né? Se eu simplificar isso aqui, eu vou ter mol por litro por minuto, correto? Então, eu preciso aqui que eu tenha um valor de mol elevado a 1 no numerador. E como é que eu posso fazer isso? Se eu tenho mol ao cubo no numerador, basta que eu tenha mol ao quadrado no denominador.
Se eu fizer esse cancelamento de unidades aqui, eu vou ter mol ao cubo menos 2, né? Aqui, mol ao cubo menos 2. Isso daqui vai ser igual a mol elevado a 1, né? Ou simplesmente posso cancelar, né? Aqui, com esse, vai restar 1 no numerador. Então, aqui, eu vou ter na unidade de K, mol ao quadrado, ok? Agora, eu vou trabalhar aqui com a unidade de litro. Veja que na unidade de V, eu tenho aqui litro no denominador, ok? Para eu ter 1 litro no denominador, sendo que aqui eu já tenho litro ao cubo, né? Litro vezes litro ao quadrado. Isso daqui vai ser litro ao cubo, ok? Se eu tiver litro ao cubo aqui e eu quiser permanecer apenas com litro elevado a 1 no denominador, eu preciso colocar aqui litro ao quadrado no numerador, ok? Porque, veja, litro ao quadrado dividido por litro ao cubo, cancela esse com esse, vai restar quem? Aqui fica 1 e aqui fica litro, né? Então, cancela esse com esse aqui, vai ficar o litro aqui embaixo, correto? E por fim, eu vou ter aqui o minuto, né? Apenas vou repetir, uma vez que não vai haver cancelamento de unidades, porque ele está sozinho aqui na equação, ok? Então, aqui eu vou ter litro, minutos, aliás, ok? Se eu calcular isso aqui, eu vou ter V igual. Aqui eu tenho 0,3 vezes 2, 0,6. Aqui era para estar um 9, né? Porque era 3 ao quadrado. Então, aqui, na verdade, é um 9. Deixa eu só corrigir isso aqui. Então, aqui eu tenho um 9, né? 9 vezes 2, 18. 18 vezes 0,3 dá 5,4, ok? Então, aqui eu vou ter 5,4. Agora, eu vou trabalhar aqui o método do cancelamento de unidades, ok? Litro ao quadrado, vou cancelar aqui, ó, com litro ao cubo. Se eu tenho 2 aqui e 3 embaixo, vai me restar 3 embaixo, ok? Então, aqui eu vou ter litro, correto? Aqui eu tenho mol ao cubo, né? E aqui eu tenho mol ao quadrado, vou cancelar esse com esse, vai me restar mol no numerador, ok? Por fim, a unidade de minuto repete, correto? Então, essa daqui é a nossa resposta correta com a unidade física correta para velocidade de uma reação química, ok? Bem, pessoal, espero que tenham compreendido e agora a gente vai entrar aqui na questão 31. Vou resolver ela aqui embaixo, ok? Nessa questão, essa equação química aqui, que se processa em uma única etapa, aqui. E vocês já sabem que quando a questão fornece essa informação, isso significa que os coeficientes dessa equação serão iguais aos expoentes da equação da velocidade, ok? Então, aqui eu vou ter V igual a K, que multiplica o monóxido de carbono, ok? CO, elevado a 2,
que multiplica a molaridade aqui do gás oxigênio, ok? Então aqui eu vou ter gás oxigênio elevado a 1, correto? Então aqui eu vou ter V igual a K. Quem vai ser o valor de K aqui? Vai ser 0,5, né? E a questão forneceu essa unidade aqui que a gente não vai usar ela, ok? Então eu vou botar aqui 0,5. E qual unidade eu vou usar, né? Eu vou tentar usar essa unidade aqui, ok? Vou usar para ver se dá certo fazer o cancelamento de unidades para obter essa unidade aqui, ok? Então aqui eu vou ter 0,5 L ao quadrado, que divide mol ao quadrado por minuto, ok? Isso aqui multiplica com a molaridade do monóxido de carbono. Ele vai ter aqui 2 mol por litro, ok? 2 mol por litro, né? Isso daqui ao quadrado, que multiplica aqui a molaridade do gás oxigênio, que vai ser 1 mol por litro, ok? 1 mol por litro. Isso aqui é elevado a 1, correto? Bem, aqui eu vou ter 0,5, que multiplica 4, né? Eu tenho 2 ao quadrado, vai ser igual a 4. 0,5 vezes 4, isso daqui vai ser igual a 2, que multiplica 1, eu vou ter 2, ok? Agora vamos tentar aqui fazer o cancelamento de unidades, ok? Aqui eu vou ter mol ao quadrado, que multiplica mol, isso daqui vai ser igual a mol ao cubo. Então aqui eu vou ter no numerador, nessa multiplicação aqui, ok? Eu vou ter mol ao cubo, ok? E aqui embaixo eu tenho mol ao quadrado, né? Vou cancelar esse com esse aqui, vai me restar mol no numerador, ok? Para quem ainda está em dúvida, né, a respeito desse cancelamento de unidades, eu tenho aqui mol ao cubo dividido por mol ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a mol elevado a 3 menos 2. Isso daqui vai ser igual a mol elevado a 1, ok? Aqui, da mesma forma, eu tenho mol ao quadrado e aqui eu vou ter mol ao quadrado, né? Aliás, litro ao quadrado, aqui eu tenho litro ao quadrado, que vai multiplicar com litro, ok? Litro ao quadrado, que multiplica litro, isso daqui vai ser igual a litro ao cubo, ok? Então, litro ao quadrado que multiplica, que divide litro ao cubo, eu vou ter litro ao quadrado, elevado a 1, né? Desculpe, no denominador. E aqui, simplesmente, vou repetir, minuto. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta correta com a devida unidade correta, ok? Então, nossa alternativa correta aqui vai ser a letra C, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido essa explicação e até a próxima. Valeu!